Alfredo da Mota Menezes, vamos para a política? Vamos para a política, porque isso não sai do cotidiano, né? Pode entrar ano e sai ano, entra dia ou semana. O assunto da política sempre está na ordem do dia. E, acreditem ou não, né? A candidatura para governador do estado em 2026, eu não estou falando em candidatura à prefeitura agora em 2024. Já se tem conversa e muita sobre 2026 em Mato Grosso e surgem os nomes. Os 3 senadores, né, estão sempre na crista da onda. O Carlos Fávaro, que termina o mandato dele em 2026, e se comenta que o Fávaro quer ser candidato ao governo do estado, que é um sonho dele e tal, aquela coisa toda. E também a gente não sabe se o Fávaro está falando nesse sentido, para buscar uma abertura numa candidatura ao Senado também, que tem 2 vagas em 2026. O outro nome que se fala de candidatura também é o de Jaime Campos, que termina seu mandato em 2026. E aí tem o caso do Jaime peculiar, digamos assim. Aí o Jaime vai para uma nova candidatura, ou o Jaime vai, nova candidatura ao Senado, ou o Jaime vai candidato ao governo. Por que está falando que é peculiar? Ou um pouco diferente? Porque o Jaime é do União Brasil, o partido político. E o Mauro Mendes é do União Brasil, governador. O Mauro Mendes é o presidente do partido. E todo mundo comenta que o Mauro é candidato ao Senado. Neste caso, né, já comentado até antes aqui, fica difícil para o Jaime enfrentar o Mauro dentro do partido. Por isso que eu estou dizendo que é peculiar. Para a candidatura ao Senado, para ele está difícil. Só se ele buscar um outro partido. Né? E se não ter certeza de que a União Brasil vai para a coligação. E numa coligação não pode um partido só levar 2 candidatos ao Senado. Não pode levar o Mauro e o Jaime. No caso seria o Mauro. Aí o Jaime sairia para candidato a governador, é uma das alternativas, faz parte da conversa também, que se o Jaime não for para outro partido para ser candidato ao Senado, o Jaime poderia ser o candidato do União Brasil em 2026. Mas aí tem outro detalhe a ser observado. Saiu até na imprensa, né, não houve desmentido, de que o Mauro Mendes, dizendo que apoiaria a candidatura ao governo do estado do Otaviano Pivetta, que é do Republicanos, partido político, não do União Brasil. E tem base, mesmo o Neto falou que apareceu na imprensa, o Mauro não veio e disse, não, é verdade que eu disse e tal, mas apareceu de que ele apoiaria o Pivetta. Mas olhando os fatos, tem base para isso. O Otaviano Pivetta foi vice-governador do Mauro em 2 mandatos. Então, se o Mauro caminhou com o Pivetta 2 vezes como vice, e o Pivetta vai estar sentado na cadeira de governador, está na cara, então, que isso é verdade, de que o Mauro poderia apoiar o Pivetta e não o Jaime, digamos assim, candidato ao governo. E o Pivetta tem dito que é candidato ao governo, tentando repetir, digamos assim, o que aconteceu com Blairo Maggi e o Silval Barbosa. O Blairo saiu para o Senado, Silval ficou como governador, candidatou sentado na cadeira de governador e foi eleito. O Mauro saindo para o Senado, o Pivetta na cadeira de governador é candidato a governo. Não estou dizendo que está eleito e tudo mais, mas é candidato ao governo e tem uma vantagem. Ficar 7, 8 meses como governador. Então está toda essa conversa aí. Quem é que sai? Né? E é interessante essa disputa de Lucas do Rio Verde, do Carlos Fávaro e do Otaviano Pivetta. A gente está em ano de eleição municipal, mas os olhos já estão lá daqui a 2 anos, né, Alfredo? E conversa sobre isso, tem vezes que conversa há horas. E não, quem tem vantagem, etc e tal. O Wellington Fagundes é outro que é candidato ao governo. E o Wellington tem uma vantagem perante, digamos, o Carlos Fávaro e o Jaime. Qual que é a vantagem do Wellington? É que o mandato do Wellington vai até 2030. Então, em 2026, ele pode sair candidato a governador, ganhou. Você entendeu? Se não ganhou, ele tem mais 4 anos como senador. Não é o caso do Jaime, não é o caso do Carlos Fávaro. Essa é a vantagem, digamos, do Wellington Fagundes. Já foi senador, já foi deputado federal, etc. e tal. Então, os 3 senadores, Fávaro, Jaime e Wellington, nessa conversa de que pode ser candidato a governador. O Otaviano Pivetta
também sentado como vice e como governador naquele momento, candidato a governador. Essas previsões, com aspas ou sem aspas, vão acontecer, aparece um novo nome, quem é o candidato do PT? Será o Carlos Fávaro? Ou o PT lança um candidato?